Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 28ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus critica os mestres da lei porque, de fato, eles oprimiam o povo não com duros fardos de trabalho, mas de consciência. Às vezes, nós também temos essas atitudes quando nós colocamos nos corações das pessoas sentimentos que elas não dão conta de carregar. Não sei se vocês já pararam para pensar, muitas pessoas nos seguem, muitas pessoas seguem nossas orientações. Você talvez é o presidente lá do seu grupo, você é o coordenador da sua pastoral, você é uma pessoa de influência na sua comunidade e muitas pessoas eles te escutam, eles seguem suas orientações. E exatamente essa função, esse lugar que você ocupa, lhe dá essa autoridade sobre essas pessoas. E quantas vezes nós fizemos uso disso para oprimir os nossos irmãos, dizendo para eles o que eles devem ou não fazer, colocando para eles fardos pesados, repito, não como obrigação, mas como situação de pensamento, situação moral, julgando a atitude deles. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus critica esses mestres da lei, ou seja, Jesus nos critica quando nós que somos também, mestres da lei, nós que somos conhecedores da pastoral, das atividades da igreja, das regras, da caminhada eclesiástica. Então, as pessoas nos procuram e a gente dá aquela orientação que eles ficam, coitadinhos, eles ficam sem saber, se tornam mais indignos do que qualquer pessoa. Quando nós dissemos para eles: você não pode comungar, você não deve receber a Santa Hóstia, você não pode confessar, você não pode ir na igreja, você não pode participar disso ou daquilo, você não pode entrar no nosso grupo porque você é assim assado. Então a gente começa a... Então não é que a gente tem que apoiar o errado. Jesus ele não gostava do pecado, mas ele morria de amores
pelo pecador. Assim também nós devemos ter um jeito de até lidar com essas pessoas. Se tem alguém que não pode participar do seu grupo, se tem alguém que, conforme a orientação, não pode estar ali no meio daquela pastoral, daquele movimento, que você possa falar, mas de um jeito mais sóbrio, de um jeito mais amoroso, misericordioso, de um jeito que a pessoa não se sinta excluída, de um jeito que a pessoa não se sinta pior do que ela já está sentindo. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós fizemos uso de nossa autoridade eclesiástica, né? Quando eu falo eclesiástica, eu não falo somente dos padres, não. Falo de você também, que trabalha com a gente na pastoral e usa isso. Olha, o padre falou e, na verdade, o padre nem falou. Olha, eu participei de um encontro lá não sei na onde, e aí lá foi falado isso que vocês não podem. E aí a gente começa a colocar na cabeça das pessoas situações, fardos mais pesados ainda. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos muito trabalhar isso em nós. Nós precisamos muito trabalhar a caridade, a misericórdia em nós para podermos cuidar dos outros. O Papa Francisco chama muita atenção da gente nesse sentido, da gente ser mais pastor, da gente cuidar mais de nossas ovelhas. E quando eu digo ser pastor, eu repito, eu não estou falando só de nós padres, não. Estou falando de todos aqueles que têm um grupo de pessoas sob seus cuidados. Se você é coordenador, se você é presidente, se você está à frente de um grupo, então você também é pastor. E você também tem a obrigação de cuidar bem de suas ovelhas, principalmente as que estão machucadas, as que estão feridas, as que estão perdidas. Então você também tem esse compromisso de cuidar delas e não de empurrá-las para o precipício ou, pior ainda, para os braços do lobo, o lobo feroz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ouvir Jesus. Jesus, e ele ouvindo esse evangelho, eu fico pensando, Jesus ficou tão triste com os mestres da lei, que eram pessoas entendidas, pessoas que compreendiam as coisas e, em vez de estar ajudando, atrapalhavam mais ainda. E o evangelho deixa um sinal também muito triste e acontece em nossas comunidades, acontece muito. O quê? Quando Jesus saiu, os mestres da lei ficaram falando mal de Jesus. Quantas vezes nós também fazemos isso? Falamos mal das pessoas pelas costas. Na frente nós não temos coragem de falar nada. Nem ficamos só olhando, observando, talvez calados, né? Nem sequer ousamos levantar a voz diante da pessoa. E quando a pessoa vai embora, a gente começa a falar mal dela, começa a julgá-la, começa a condená-la. Não, no meu grupo mesmo eu não quero essa pessoa nem Ave Maria, Deus que me livra. E aí começa a condenar aquela pessoa, pior ainda, na ausência dela. Isso não é bom para nós. E eu fico sentindo aqui, imaginando em meu coração, como Jesus ficou triste com aqueles mestres da lei que faziam essas coisas. E ele fica muito triste com a gente quando nós também fazemos isso. Quando nós, como formadores de consciência, não cumprimos bem nosso papel e ainda por cima nos traímos a nós mesmos, entrando nessa dinâmica de julgar, de condenar as pessoas, principalmente quando essas pessoas não estão, quando nós falamos mal delas pelas costas ou as julgamos, condenamos pelas costas. Estimados irmãos e irmãs, que Jesus nos perdoe, que Jesus tenha compaixão de nós e nos ajude a amar cada vez mais nossos irmãos, principalmente aqueles que são subordinados a nós, principalmente aqueles que vêm até nós em busca de uma palavra, de um conselho, de uma orientação. Deus abençoe a todos.